Olá pessoal, mais um exercício de física dinâmica, forças que agem em corpos. Então a questão diz, no sistema esquematizado o bloco A está posicionado sobre o B, a força F puxa o bloco B com velocidade constante de 0,4 metros por segundo, há um fio ideal que prende o bloco A à parede rígida e são dados o coeficiente de atrito dinâmico entre A e B, que é o μAB, valendo 0,20, o coeficiente de atrito entre B e o plano, que é μBP, que é igual a 0,30, massa de A 5 kg, massa de B 15 kg, aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Duas perguntas. Qual é a intensidade da tração que liga A à parede? E qual é a força que tem que ser aplicada ao bloco B para que exista uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, é que o exercício disse que o bloco B ele se move com velocidade constante de 0,4 metros por segundo. Então ele está saindo de uma posição, indo para uma outra posição, com velocidade constante. Então, lembrando da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, e lembrando que a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo, então nessa situação de movimento constante, você não tem aceleração é zero, porque a velocidade é constante. Se a aceleração é zero, não importa qual seja a massa, um exemplo 5 ou 15, vezes zero vai dar uma força resultante zero. Então não é que não exista força agindo no bloco B. Existe uma força puxando o bloco B para a esquerda e existe um atrito, uma força de atrito entre o corpo B e o plano, que a gente vai calcular com coeficiente de 0,30. Isso significa que a força de atrito está para a direita. Por quê? Porque a força de atrito entre B e o plano se dá sempre contrária ao movimento. Se o movimento do B é para a esquerda, a força de atrito vai ser entre B e o plano para a direita. Bom, e isso significa que se a força resultante é zero, porque a velocidade é constante, nós chegamos à conclusão que no corpo B, nós podemos dizer que a força vai ter a mesma intensidade da força de atrito de B com o plano no momento em que tem a velocidade constante. Então, nesse momento, a gente consegue calcular também a tração. E onde está a tração? A tração sempre está relacionada ao fio e ele sai do corpo, no caso corpo A, e liga ao fio, porque é a parede segurando o A. Por que tem que segurar o A sendo seguro pela parede? Porque à medida que o bloco B se desloca para a esquerda, como o bloco A continua parado, porque ele está preso à parede, em relação ao plano, mas em relação a B, ele vai chegar um pouquinho mais para a direita. Por causa de quê? Por causa da tração, que está segurando. Ele não vai se deslocar em relação ao plano, mas ele vai se deslocar em relação a B. Por quê? Porque B se movimentou, então o A vai ficar mais para cá, vai ficar mais ou menos aqui. Então, como ele vai ficar nessa posição, um exemplo, ele se deslocou para a direita por causa da tração. Como também tem atrito no bloco A com B, então esse atrito sempre vai estar contrário ao movimento de A, que é para a direita, logo o atrito será para a esquerda. Então, o atrito entre A e B será para a esquerda, à medida que a tração da parede segura o A.
ok? Para a direita. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a tração, que é a primeira pergunta. A tração está ligada ao bloco A. Então, nós escrevemos o quê? Que em relação ao bloco A, nós podemos calcular a tração por calcular a força de atrito, porque esse deslocamento tem velocidade constante. Então, o atrito vai ser força de atrito. Lembrando que força de atrito, ela é definida por o coeficiente, μ, no caso aqui A com B, vezes a normal, que no caso aqui é o bloco A. Então, o μ é 0,2 e a normal, como nós estamos no plano, a normal é igual ao peso. Logo, nesse caso, é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Então, a normal A vai ser 5 kg vezes 10, que é 50. Então, eu coloco 50 aqui. Horas, 0,2 vezes 50 é igual a 10. Então, note, para que o movimento seja feito com velocidade constante, a tração, essa tração aqui, ela terá o mesmo valor que a força de atrito para cá. Agora, a pergunta B, vamos primeiro calcular com velocidade constante, porque depois a gente vai calcular com aceleração, tá? Porque, por enquanto, com velocidade constante, a aceleração é zero. Então, vamos calcular qual é essa força de atrito aqui que está causando esse movimento constante. Então, para isso também, a gente vai dizer que a força é igual à força de atrito, que nesse caso é μ do B com plano, vezes a normal. A normal, como está no plano horizontal, é igual a peso, mas note, o B está carregando o A. Então, essa normal é o peso? Sim, é o peso, mas não é o peso só do bloco B. É o peso do bloco B mais o bloco A. Então, o peso vai ser a soma das massas, né? Que no caso vai dar 5 mais 15, 20, vezes a gravidade. Então, o peso vai ser 200, ok? Então, calculando essa força, nós teremos 0,3 vezes 200. Isso vai dar uma força de 60 newtons. Só que nós queremos uma força que cause uma aceleração no bloco B com uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, porque veja bem, essa força de 60, ela é necessária apenas para eliminar o atrito. Mas ele quer mais, ele quer uma força resultante, ele não quer força resultante zero. Então, qual é essa força que eu tenho que ter a mais para ainda fazer uma força no bloco B com aceleração? Bom, a gente vai calcular que essa força que o B precisa fazer para ter uma aceleração será a massa de B vezes a aceleração. Então, essa força em B vai ser a massa dele, 15, vezes 1. Então, a força vai ser de 15 newtons. Então, note, se a gente só tivesse 60 newtons, a gente não teria aceleração de 1 metro por segundo. Para que B ande com uma aceleração de 1 metro por segundo, ele precisa ter uma força a mais de 15 newtons. Então, note só, ele já tem essa força aqui que vale 10, que a gente já calculou que a força de atrito é igual à tração, é 10. Ele tem essa de 60, mas isso aqui só foi suficiente para pagar a tração e o atrito. Então, essa aqui não deu aceleração, ela deu velocidade constante, mas ele quer uma aceleração de 15. Então, ele precisa de ter uma força a mais de 15 para poder fazer uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, note
qual é a força que ele vai precisar fazer? 60 mais 10, 70, porque ele tem que pagar as forças contrárias, e mais 15 para causar aceleração. Então, a gente pode usar uma expressão assim: a força que eu preciso ter, mais a força 60. Mais a força de 10, ela é essa força que eu vou precisar. Só que essa força aqui a gente já calculou, que é a força de B. A gente viu que é 15. Logo, 15 mais 60 mais 10, ele precisa aplicar uma força de 85 newtons. Por quê? Porque 60 com mais 10, ele tem que pagar aqui 10 e tem que pagar aqui 60. Para ele se movimentar com uma força de 15, ele precisa, na verdade, dar 85. Espero que tenham entendido. Muito obrigada pelo tempo. Até a próxima.